Bom dia! Eu sou o pastor Leandro San Julião e eu estou chegando com palavras de vida. Hoje é quarta-feira e eu tenho a plena convicção que através da palavra Deus ele vai aumentar a nossa fé e vai realmente nos encorajar na caminhada. Lembrando que o texto que nós temos estudado é o Salmo de número 23, Salmo de Davi. E uma das propostas deste salmo é nos ensinar a descansar sob pressão. É ensinar você realmente ter calmaria no seu coração diante das tempestades. É você estar passando por situações difíceis do lado de fora, mas a paz reina no seu coração do lado de dentro. O texto que vamos ler é o Salmo 23, o verso 4, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós estamos aprendendo a respeito do seguinte tema: Jesus está conosco. E como esta mensagem se torna tão importante diante do contexto que nós temos enfrentado. Nós temos passado por tempos difíceis, muita enfermidade, muitas incertezas a respeito do amanhã e nada melhor do que a palavra de Deus para edificar a nossa fé. Ontem, a primeira lição que tiramos deste texto foi uma possibilidade. E qual é essa possibilidade? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O salmista Davi, ele nos ensina que enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar sim por momentos difíceis, e ele faz coro com Jesus quando o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo, porque ele venceu e nós também venceremos. A segunda coisa que vamos aprender deste versículo é uma reação. Então, nós temos aqui a possibilidade seguida de uma reação. E qual é a reação do salmista? Não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. O medo é o nosso companheiro inseparável. Nascemos com medo, vivemos com medo e também morremos com medo. Ele está inteiramente ligado à nossa natureza. Não importa o tamanho da sua fé, você terá medo. Infelizmente, hoje muitas pessoas falam por aí, e talvez você já tenha ouvido este tipo de pensamento: ah, quem tem fé não pode ter medo. Ah, o homem que está cheio de Deus, ele não tem medo de nenhuma situação. E quantas vezes você ouviu esse discurso? Um cristão não pode sentir medo. Mas eu quero dizer para você que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, ela vai nos mostrar que grandes homens de Deus, por exemplo, o profeta Elias, ele foi chamado por Deus, entregou uma mensagem para o rei daquela época, o rei Acabe. Depois ele ficou ali em Querite, sendo sustentado pelos corvos. Depois ele foi para Sarepta, aonde ele viu ali o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. Depois ele ressuscitou o filho daquela mulher, daquela viúva. Depois ele foi até o Monte Carmelo e ali ele travou uma batalha contra 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. E a proposta ali era: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E o que acontece? Os profetas de Baal oram, clamam, buscam e Baal não faz nada.
até que Elias fala para eles: gritem mais alto, talvez ele esteja viajando ou talvez ele esteja dormindo, e Baal não responde. Mas quando Elias clama, o Deus de Israel responde com fogo, e ali Elias bravamente ele mata aqueles 850 profetas, e o nome de Deus é exaltado no Monte Carmelo. Todos que estavam ali gritaram a uma só voz que só o Senhor é Deus e não tem outro Deus a não ser o nosso Deus. Depois que passa isso, a mulher de Acabe, chamada Jezabel, manda uma carta para Elias falando que em 24 horas ele será um homem morto. Elias fica com medo. Elias entra numa caverna. Elias fala para Deus que ele não é melhor do que os outros. Elias chega num ponto que ele pede para Deus até tirar a sua vida. Elias cai num quadro depressivo. E a grande questão é: Elias era ou não era um grande homem de Deus? Homens de Deus também sentem medo. Um outro exemplo é Josafá. Quando os moabitas, os meunitas e os amonitas se levantaram contra o rei Josafá, contra Israel, 3 exércitos acamparam contra Israel, eles iam destruir a nação de Israel. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3, que o rei Josafá ele teve medo. E em seguida ele se pôs a buscar ao Senhor. Um grande rei, mas alguém que também sentiu medo. Alguém que passou pelo medo. Só que o medo levou ele a buscar a presença do Senhor. A buscar a presença do Senhor. Quem de nós pode levantar a mão e falar: eu nunca senti medo? É uma mentira. Você já sentiu medo. Diante de um exame, diante de um acidente, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de alguma situação que você atravessou. Todos nós, quer queira, quer não queira, nós sentimos medo. O que o texto aqui vai nos ensinar, quando o salmista fala que ele não vai temer, em outras palavras, o que o texto aqui está ensinando é que ele não vai ser dominado pelo medo. Ele não vai ser guiado pelo medo. Ele não vai deixar o medo tripudiar sobre as suas emoções. É isso que o texto está nos mostrando. Então, Max Lucado tem uma frase que ele diz assim: a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo, ele visita a todos, mas faça do seu medo um visitante, não um residente. O medo, ele tem que ser um visitante. Ele não pode ser um residente. E o medo, ele se manifesta principalmente quando nós estamos passando pelo vale do sofrimento, pelo vale da dor, pela noite escura da alma. Então, nós temos aqui uma possibilidade que qualquer um pode passar pelo vale da sombra e da morte, e nós temos aqui uma reação. A reação do salmista é: eu não serei dominado pelo medo. Eu não serei dominado pelo medo. Ele não está falando que não vai sentir, mas ele não vai ser dominado pelo medo. Você não pode deixar o medo guiar a sua vida. Neste momento nós vamos orar e eu quero pedir para você: não esqueça de curtir este vídeo, não esqueça de copiar o link e mandar para os seus amigos, para os seus familiares. Não esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser, você pode deixar também aí o seu pedido de oração, que eu vou anotar e vou estar apresentando cada um individualmente diante de Deus. Neste momento nós vamos orar. E saiba que Jesus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por sua palavra. Como é bom saber, Pai, que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, tem momentos na nossa vida que nós passamos pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, como aconteceu com Elias e também com Josafá. Senhor, mas nos ajude, Pai, a não ser dominados pelo medo,
A sua palavra, Pai, ela está cheia da promessa que o Senhor nos diz para não temermos, porque o Senhor é um Deus, Pai, que está conosco. Ó Deus, dissipa todo o medo no nosso coração, aumenta a nossa fé, para que mesmo em meio a esta pandemia, a gente possa acreditar, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, que a nossa vida está nas suas mãos, Pai, e que esta convicção venha jogar por terra todo o medo que tem tentado morar em nossos corações, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude e nos abençoe. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.